Você, em algum momento da sua vida, já sentiu a graça abundante de Deus? Hoje o devocional vai falar sobre a graça de Deus e como ela é abundante sobre o pecado. E diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A gente sabe, né, como o pecado ele é algo que consome, que corrói as pessoas e é algo que cresce dia após dia, né, alimentado ali com as suas atitudes, com a sua forma de falar, sua forma de viver. O pecado naturalmente ele é alimentado pelas nossas próprias vontades ou pela nossa própria forma de viver. Mas o que tá deixando bem claro aqui, gente, que a graça ela é super abundante a isso. Independente do poço ou do buraco que você tá, quando a graça de Deus é abundante na sua vida, ela consegue te libertar de todo o pecado, de toda a opressão que ele tem, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender isso, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aonde havia pecado e a graça entrou dentro de você, não existe mais desculpa para erro, não existe desculpa para você falar: ah, mas eu tava no fundo do poço, eu não consigo, né? Aqui tá deixando bem claro que a partir do momento que a graça é nas nossas vidas, tudo ela transforma, tudo se fez novo. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes a nossa mentalidade ou a nossa forma de ver as circunstâncias, gente, ela impede de nós termos essa graça abundante. Ela impede de que essa graça seja viva e vista em nosso viver. Ele cita aqui uma circunstância, né, que tem 2 pontos. Né? O primeiro ponto ele cita em questão que estava bombardeando a cidade que eles estavam, e aí eles estavam desesperados e tal, e o Espírito Santo falou para ele agir, para ele fazer. Aos olhos dele, ele queria fugir, queria se esconder, mas o Espírito pediu para quê? Para que ele levasse essa graça para as outras pessoas, para que ele levasse o evangelho. E o outro ponto é que quando as pessoas elas estavam ali desesperadas e sedentas, é muito mais fácil você pregar o evangelho, é muito mais fácil delas aceitarem. Por quê? Porque elas estão desesperadas. Como diz aqui, o Espírito Santo ele gosta de agir nessas horas, por quê? Porque a pessoa já está tão desesperada, ela está tão sedenta de Deus, que quando as pessoas falam, quando elas levam essa graça, ela superabunda, né? Como fala aqui, né? Superabunda a graça. Então, gente, o devocional ele tá deixando claro uma coisa, gente. Aonde existe o pecado e a graça ela é super abundante, não existe margem para erro ou para desculpa de achar que mas não foi tudo bem assim, eu não consegui transformar totalmente. O que a gente precisa entender é que a partir do momento que Cristo e o Espírito Santo é vivo nas nossas vidas, nós somos totalmente transformados. Não existe o pecado, não existe passado que venha atrapalhar isso. Mas como eu disse, o que a gente precisa entender é mudar essa mentalidade, é entender que esse versículo está deixando bem claro que o pecado sim existe, o pecado sim ele cresce muito mais do que a gente possa imaginar, ainda mais quando a gente alimenta ele todos os dias com as nossas próprias vontades, com os nossos erros, com os nossos sonhos. Mas quando a graça ela é transformadora nas nossas vidas, não existe nada, nem passado, nem erro que você cometeu que impede do que o Espírito age na sua vida, que impede que a graça, o perdão e o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Então vamos realmente buscar isso, buscar esse Espírito, não deixar que circunstâncias, né, aos olhos humanos, desesperadoras, né, circunstâncias difíceis, venham abalar essa fé, venham que o pecado ele venha acabar com essa graça mesmo, né, porque somos nós que decidimos deixar que essa graça entre nas nossas vidas, mas que nós possamos ser cheios e transbordantes dessa graça, para levar a palavra, para levar esse arrependimento, para levar isso para as outras pessoas. Mas isso é uma questão de escolha, uma questão de nós nos posicionarmos, é uma questão de nós decidirmos fazer com que essa graça seja abundante nas nossas vidas. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!